Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será um pouquinho diferente. Como vocês tinham aula online, ao vivo, com a professora de espanhol, então hoje nós teremos uma videoaula comigo, de português. Lembrando que hoje nós teríamos aula de História e Geografia. Quem ainda não fez a atividade avaliativa de História e Geografia, que está na plataforma do Plural, precisa responder, ok? Para essa aula, nós vamos utilizar a apostila 2, tá bom? Vocês deverão abrir na página 7. Olhem só, página 7. Peguem as apostilas, abram na página 7 e a Pro vai começar a fazer a leitura desta página e vou interrompendo para explicar, tá ok? Aqui nós vamos começar a estudar, a falar sobre um novo gênero textual, um novo tipo de texto, ok? Que é o jornal. O jornal é um tipo diferente do diálogo, por exemplo, que nós vimos no caderno anterior, certo? Olhem só, muitos adultos compram o jornal, por quê? Porque eles gostam de ler algumas informações sobre o que está acontecendo no mundo. E nós vamos prestar bastante atenção numa parte do jornal que se chama suplemento infantil. O que é o suplemento infantil? É um jornalzinho para crianças, tá bom? Nele contém várias informações. Se vocês pegarem a apostila de vocês, olhem só. A Pro vai começar a explicar sobre a capa deste suplemento, tá bom? Primeiro, nós temos o nome do jornal. Ele não fica em muita evidência. Vocês observem aí que o tamanho das letrinhas não é tão grande, né? Por quê? Porque como ele faz parte de um jornal de adultos, ele vem dentro desse jornal, é só pra gente saber que é parte integrante daquele determinado jornal, o suplemento. Logo abaixo vem a data da publicação, que é o dia em que ele foi para as bancas de jornais, ok? O dia que está sendo publicado aquele jornalzinho. Depois nós temos o nome do suplemento. Neste caso aqui, olha, folhinha. Por que folhinha? Foi um jeito que o jornal resolveu para dar o nome num jornal infantil da Folha de São Paulo, tá bom? Então, assim, o jornal do adulto se chama Folha de São Paulo. O jornal que a criança vai utilizar vai ser folhinha. Olha só que interessante. É como se fosse o nome do jornal no diminutivo, certo? Logo em seguida, ou seja, embaixo do nome do suplemento, vai ter um slogan. O que é um slogan? É a propaganda desse jornal, ok? Leiam aí qual é a propaganda que tem neste jornal, ou deste jornal. Um jornal a serviço da criança. Olha só, bem aqui embaixo, nessas letrinhas bem miudinhas, está dizendo que esse jornal é para criança. Ou seja, que ele vai explorar algumas reportagens, alguns conteúdos específicos para as crianças. Isso quer dizer que só a criança pode ler? Não. O adulto também pode, só que os assuntos abordados aqui são assuntos para criança, destinado para crianças. Continuando a leitura aqui da nossa capa, neste cantinho aqui, eu tenho algumas informações que são chamadas de chamada. Por quê? Nele contém o que esse jornalzinho vai abordar, quais são as questões que terão aqui dentro. Todas as reportagens, tudo que tem aqui dentro vai ser informado aqui, olha. Logo em seguida, eu tenho aqui, tá vendo? Nessas letras grandes,
Isso aqui é chamado de manchete. Manchete é um jeito de chamar a nossa atenção para a reportagem principal do jornal. Então, o que é mais importante que vai ter aqui vai estar escrito em letra grande para chamar a nossa atenção. Nas letrinhas que estão aqui embaixo, tem novamente escrito chamada, certo? O que vai ser abordado aqui? Mais ou menos nos dando a ideia do que vai falar esse assunto. Publiquei meu livro, perdão. Então, olha só, essa mocinha aqui, ela publicou um livro. E aqui, dentro deste jornal, ela vai contar como é que ela fez para publicar o livro dela. Como é esse livro? Então, ela vai contar algumas curiosidades sobre o livro. Para quê? Para fazer com que a gente sinta curiosidade em ler o livro dela. E a gente procure numa livraria, né? E compre para fazer a leitura desse livro. No finalzinho aqui, olha, nós temos a legenda da foto. Ou seja, quando ela foi tirada, quem é a menina, tá bom? É muito interessante, não é, pessoal? São coisas que muitas vezes a gente acaba não prestando muita atenção. A gente olha, vê que tem uma manchete, mas a gente não presta atenção muitas vezes que no jornal vem lá o nome dele, o dia que ele está sendo publicado, não é mesmo? Só que isso são coisas muito interessantes da gente entender e aprender, tá bom? Virem agora a apostila na página 8. Olhem só. Página 8. Hoje nós vamos falar só até aqui o entender o texto. Por quê? Porque eu quero escutar o que vocês têm a me dizer sobre o que nós falamos da página 7. Nós temos 5 perguntas que eu vou fazer a leitura dessas 5, mas depois eu quero que vocês coloquem as respostas no caderno, ok? Na quinta-feira, nós teremos uma aula online, então nós faremos a correção destas questões. Ou seja, a gente vai conversar sobre elas, tá bom? E aí faremos alguns acertos e tiraremos algumas dúvidas. Então, olhem só. Lá no Entender o Texto, a primeira pergunta é: qual é o nome desse suplemento infantil? Então, vocês vão procurar na página 7, onde é que está escrito o nome desse suplemento infantil, desse jornalzinho para crianças. E vão responder lá no caderninho. Logo em seguida, número 2, em que lugar da página está escrito o nome do jornal que publica esse suplemento infantil? Então, vocês vão localizar em qual é o lugar da página que aparece o nome do jornal, o jornal que publica o suplemento infantil, ok? Número 3. A primeira página mostra 2 chamadas. De acordo com o que você observou e que a Pro explicou, o que é a chamada de um jornal? Olhem só, não é para copiar o que está escrito lá, porque lá está explicando o que trata o jornal, certo? Então, vocês vão voltar o vídeo, escutar o que a Pro explicou e escrever com as palavrinhas de vocês o que significa a chamada de um jornal, tá bom? Número 4. Vocês vão observar a manchete. A manchete é aquela parte onde tem a reportagem de maior importância escrita em letras grandes. Então, vocês vão observar bem aonde está a manchete e vão responder: o que é a manchete? Eu já dei a resposta, hein, pessoal? Olha só. E na letrinha B, por que ela é escrita em letras maiores que as demais? Por que será? Eu também já respondi isso. Número 5. Leia a legenda da foto.
localizada no canto direito da página. Para que ela serve? Para que serve a legenda, que está escrita bem aqui, olha, pequenininha. Para que serve essa legenda? Então, vocês vão responder essas 5 questões no caderno. Amanhã, nós daremos continuidade sobre o jornal infantil, tá bom? E na quinta-feira, nós faremos alguns comentários sobre a capa desse suplemento infantil, tá bom? Vejam só, por hoje a gente para por aqui, mas façam a atividade com uma letra bem caprichada, prestando bastante atenção, tá bom? E não esqueçam de responder as atividades avaliativas que estão na plataforma do Plural, tá joia? Um beijo grande para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.